Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Em nome do nosso Deus.
e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Amém, Senhor. Recebe o louvor da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É sempre uma alegria poder ter esse tempo aqui de reflexão nos cultos de oração nos lares. Eu espero que você esteja bem, desfrutando da bondade e misericórdia que há no nosso Senhor. Já há algum tempo que nós temos caminhado no estudo do livro Graça Futura, do pastor John Piper. E eu acredito que, assim como eu, você deve ter avançado em aprofundar a sua fé na graça futura. Tem sido uma jornada interessante que nos traz a perspectiva correta da glória de Deus, do que iremos desfrutar quando aqui nesse mundo nós já não estivermos, e as implicações que isso tem na vida que aqui vivemos. Nesse tempo que nós teremos agora, nós vamos abordar o que trata o penúltimo capítulo do livro, que tem por título O Renascimento da Criação. É bem possível que muitos de nós, cristãos, não se pergunte o que acontece depois da morte. De fato, diante dos diversos desafios e das dificuldades que temos diariamente, pensar em algo que, na nossa perspectiva, pode parecer distante, não é algo que faça sentido. Só de saber que estaremos na glória com o nosso Senhor, isso já aquece os nossos corações e nos damos por satisfeitos com isso. No entanto, eu quero lhe propor uma reflexão que pode lhe indicar que pensar no que acontece após a morte pode lhe trazer perseverança para vencer os desafios que se apresentam em sua vida. Imagine comigo, por favor, uma situação de um ultramaratonista que se prepara para correr uma prova, por exemplo. Como não é algo simples de se fazer, ele treina por longos períodos e trabalha para melhorar o seu condicionamento físico, preocupado inicialmente em ter a resistência necessária para correr 50 km. Alcançando a resistência para atingir essa meta, ele deve trabalhar para melhorar a sua velocidade. E isso implica em ter mais uma série de outros treinos. Mesmo treinando constantemente, o ultramaratonista sabe que concluir uma prova não é algo simples. Concluída então a preparação, durante a prova, novos e grandes desafios aparecem. Por vezes o clima é hostil, às vezes o terreno possui grandes inclinações, dificultando o avanço, ou ainda uma lesão pode o surpreender. Diante de tantos desafios, há algo que encoraja e motiva o ultramaratonista a cruzar a linha de chegada. A certeza de que cumpriu o seu objetivo e que agora, concluída a corrida, poderá então descansar. Como um ultramaratonista, diante de tantos desafios, a fé nas promessas divinas que teremos após concluir a nossa corrida nos ajuda a perseverar, a combater o bom combate e a guardar a fé. A visibilidade de ter a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, dará a todos que o amam e aguardam a sua vinda, nos faz avançar, ainda que as dores sejam grandes, a ponto de quase esmorecermos. Lembramos da graça futura que está reservada para nós e, em dependência do nosso Senhor, nós avançamos. Percebam então que conhecer o que acontece depois da morte, ainda que com lentes embaçadas, porque o Senhor não desejou revelar tudo por hora, conhecer então o que nós desfrutaremos diante do Senhor, nos ajuda a vencer as adversidades existentes nessa vida, confiantes daquilo que nós temos no Senhor. E não só isso, ter esperança na graça futura nos faz manter viva a verdade de que o nosso tesouro em Deus é mais precioso do que os encantos passageiros do pecado,
e isso nos faz deleitarmos nas expectativas da eternidade com Deus, ao invés de empregarmos os nossos melhores esforços em acumular tesouros na terra. Nos faz satisfazermos as necessidades uns dos outros, pois Deus satisfaz as nossas, nos aproxima do caráter do nosso Senhor, Jesus. Conhecer as verdades sobre o que ocorre após a morte aumenta a nossa fé e satisfação em Deus, nos libertando dos prazeres momentâneos e rasos do pecado. E uma dessas verdades é manifesta em Filipenses 3:21, que diz assim: pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Nesse texto, o apóstolo Paulo está nos dizendo que os corpos que agora temos, que a cada dia se deterioram, são frágeis, propensos a enfermidades, que esses corpos, quando o Senhor voltar, ele transformará os nossos corpos mortais atuais em corpos imortais, que será como o corpo ressuscitado de nosso Senhor. Vejam que maravilha será, meus irmãos, ter um corpo que hoje é fraco e suscetível a todos os tipos de influências malignas, sendo transformado em um corpo glorioso, tendo a expressão perfeita do nosso verdadeiro estado de filhos de Deus e incorruptíveis. Isso é o que está reservado para nós e certamente aquece os nossos corações. Se por acaso hoje você vive um cenário de saúde debilitada, com enfermidades que levam à dor, que por vezes não lhe permitem pensar mais em nada a não ser a hora de receber o tratamento que traz alívio às dores que você tem sentido, eu lhe direi que o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4, versículo 4, ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Além de encontrar consolo em Deus, alegre-se também porque o seu estado atual não é eterno. Se Deus for o seu Deus, você será necessariamente ressuscitado e na eternidade, o corpo corruptível que hoje lhe causa dor e sofrimento será totalmente transformado. Essa transformação vai acontecer por causa do mesmo poder divino pelo qual Deus irá sujeitar tudo no universo a si mesmo. Quando o Senhor voltar para buscar os seus, essa transformação vai acontecer. 1 Tessalonicenses 5, de 9 a 10, diz que essa transformação vai acontecer independente se naquela ocasião estivermos vivos ou mortos. Por favor, leia comigo esse texto. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Deus nos destinou para a salvação, para que vivamos unidos a Ele, já não mais como com corpos frágeis, manchados pelo pecado, mas sim com corpos transformados, incorruptíveis, quer vivos, quer mortos. Quando o Senhor voltar, receberemos essa transformação. Que promessa encorajadora nós encontramos no Senhor a se cumprir na graça futura, não é, meus irmãos? O apóstolo Paulo escreve mais sobre isso em 1 Coríntios 15, versículos de 51 e 52, que diz: eis que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Meus irmãos, ao se referir a um mistério, Paulo estava então revelando algo que no passado era oculto, mas que seria revelado. E a revelação é que os crentes, num piscar de olhos,
terão seus corpos transformados na vinda do Senhor, como já temos visto. No entanto, observem ainda que ele diz mais uma coisa importante aqui. Ele diz que os mortos ressuscitarão, indicando então uma continuidade, ou seja, o velho corpo se tornará um novo corpo, mas ainda assim será o nosso corpo. Haverá então uma continuidade. A ressurreição não se dará com uma criação totalmente nova, mas de uma mudança da velha criação. Nos versículos 42 a 44, ainda do capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo traz uma analogia do corpo com uma semente. Ele diz: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. O corpo humano vai para a terra perecível como uma semente. Contudo, Deus o elevará imperecível. Ele entra no chão em desonra, mas se erguerá com honra, livre da mortalidade que hoje temos. É fraco quando morre, mas se tornará poderoso quando o Senhor vier. Deixará o seu estado natural e será espiritual. Assim será. Essa é a esperança em Deus que nós temos na graça futura. Uma outra verdade é que, assim como os nossos corpos ressuscitarão imperecíveis para a glória divina, a terra também será renovada e preparada para a habitação de pessoas ressurretas e glorificadas. Um texto que nos fala sobre isso é o texto de Apocalipse 21, versículos de 1 a 4, que diz: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Meus irmãos, observem que grande alegria temos. Deus habitará sempre entre o seu povo purificado, e eles experimentarão intimidade e comunhão plena com Ele. Que bênção será, meus irmãos, que bênção será. Tem muitas coisas importantes para considerarmos nesse texto. É impossível que, ao meditar no que João diz no versículo, quando ele fala em o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, é possível que você tenha a impressão de que o céu e a terra agora existentes e que foram criados pelo nosso Deus serão totalmente aniquilados. Nesse sentido, é importante observarmos que o fato de João dizer que o primeiro céu e a primeira terra tinham passado não significa necessariamente que eles serão aniquilados, mas pode ser que eles venham a sofrer tamanha transformação, assim como os nossos corpos sofrerão, que a condição presente passará. Será uma transformação tão profunda que refletirá uma nova criação, mas ainda assim será a continuidade do universo atual. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso no texto de Romanos 8, no versículo 18 a 25. Por favor, leia comigo esse texto. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que em nós será revelada. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados.
pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos seus filhos, dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Nesse texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo diz que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E ele continua explicando que tal expectativa se dá pelo fato de que a criação será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. O que nos indica que a criação atual não será aniquilada, mas sim será liberta dos efeitos do pecado. Será purificada para o propósito eterno do Senhor. Percebam que o novo céu e a nova terra será superior à condição hoje existente. Porque hoje há a possibilidade de pecado. E na criação transformada, Jesus já venceu o pecado. De forma que não há como o pecado entrar. Logo, não haverá mais dor, choro, sofrimento. Deus habitará conosco e iremos desfrutar de sua presença por toda a eternidade. Quantas promessas maravilhosas há em Deus na graça futura, meu irmão. Lembre-se delas e alegre-se, porque o dia chegará em que o nosso Senhor restaurará todas as coisas. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Oremos. Senhor Deus, que grande alegria e que grande promessas há no Senhor, ó Deus, para aqueles que professam o seu nome. Eu te louvo, te agradeço porque o Senhor nos redimiu e nos permitiu fazer parte dessas promessas, nos permitiu fazer parte daquilo que o Senhor planejou para aqueles que o amam, ó Deus. Obrigado por isso. Obrigado pelo seu sacrifício que vai trazer a transformação no nosso corpo, que hoje já transforma o nosso caráter, mas transformará o nosso corpo e transformará essa terra aqui em novos céus e nova terra. Nós nos alegramos nisso. Eu peço que o Senhor nos ajude a nos sentirmos encorajados por isso, lembrarmos dessas verdades e sentirmos encorajados por isso, quando por vezes situações difíceis venham a ocorrer e a acontecer sobre as nossas vidas. Que o nosso coração esteja em Ti, e que nós possamos olhar sabendo que essa vida, essa condição atual que nós temos, ela é passageira e que na eternidade, ó Deus, nós desfrutaremos constantemente da Sua presença e da Sua glória sobre nós. Obrigado por isso, ó Deus. Eu oro pela minha vida, pela vida dos meus irmãos. Peço que o Senhor continue nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e até uma próxima oportunidade.